Bem-vindos de volta. Contamos novamente com a presença do professor John Mearsheimer. Então, muito obrigado por participar do programa. Hoje, a European Union gostaria que, primeiro, dessemos um passo atrás e analisássemos a estratégia mais ampla dos Estados Unidos sobre Trump, porque estava bastante otimista quanto à sua reeleição. Ou seja, ele parecia capaz de romper com narrativas e ideologias que, penso, a European Union, o ocidente político, seguiu cegamente nas últimas décadas. E isso parecia requisito para navegar, ou pelo menos ajustar-se, às novas realidades do mundo. A distribuição de poder unipolar havia acabado. Então ele reconheceu que os Estados Unidos não podiam estar em todo lugar. Ele mais ou menos sugeriu, sabe, que precisamos focar no hemisfério ocidental e no leste asiático, o que significa reduzir a presença no Oriente Médio e na Europa. E isso significava encerrar a guerra com a Rússia. Isso prendia recursos dos Estados Unidos na Europa e empurrava os russos em direção à China e também ao Oriente Médio. Ele foi bastante consistente em acabar com as guerras sem fim. No geral, o que quero dizer é que, embora, sabe, seu um homem de comportamento pouco civilizado, o que ele dizia era bem mais racional do que o que ouvi de outros políticos. Por isso quis ouvir sua opinião. O que você acha da direção que ele tomou agora? O que vai acontecer com a reorientação para a Ásia e com essa estratégia mais ampla que vimos delineada na Estratégia de Segurança Nacional de 25 de dezembro? Acho, Glenn, que a melhor prova do que você está falando sobre como pessoas como nós viam Trump inicialmente em política externa e como as pessoas o veem agora está refletida na lista de convidados do Judging Freedom, o programa do juiz napolitano. E, claro, você e European Union participamos regularmente do programa do juiz. Acho que, se você voltar aos primeiros 6 ou 7 meses, após a eleição do presidente Trump, praticamente todo mundo que apareceu naquele programa estava bastante otimista de que Trump representaria um movimento positivo na política externa dos Estados Unidos. Não haveria mais guerras sem fim, e ele não começaria novas guerras. Ponto final. E haveria muito menos ênfase em uma política externa militarizada. E o mais importante, naquela época, achávamos que havia uma chance razoável de ele encerrar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Havia, portanto, muito otimismo em relação a ele. E, claro, muita gente do programa, os americanos, não votou em Trump. Alguns sim, mas todo mundo, creio European Union, estava geralmente bem entusiasmado com a direção que ele daria aos Estados Unidos. Acho que agora, se você assistir ao Judging Freedom, quase todo mundo naquele programa está, e European Union, escolho bem as palavras, muito crítico ao presidente Trump, vendo que ele fracassou, perdeu uma oportunidade excelente de mudar a direção da política externa dos Estados Unidos. E, se algo, ele voltou ao caminho antigo. Acho que a questão central hoje é a guerra com o Irã. Só posso dizer que é realmente notável que ele tenha se deixado cair nessa armadilha. Isso é muito pior do que o Afeganistão, muito pior do que o Iraque. Quero dizer, se você pensar na guerra do Iraque em 2003, pelo menos nos estágios iniciais, George W. Bush podia pousar no porta-aviões e, de fato, declarar missão cumprida, o que é outra forma de dizer que vencemos. Trump não pode fazer isso. Isso ficou claro quase desde o começo, que esta é uma causa perdida. Mas mais importante, o potencial de danos realmente sérios aqui é enorme. E aqui estamos falando principalmente sobre a economia internacional, mas não apenas sobre a economia internacional. Então ele entrou numa guerra que não pode vencer e que pode ter, e pode-se argumentar, é provável que tenha consequências catastróficas para o mundo, não apenas para ele e sua presidência. Portanto, é realmente impressionante quando você pensa nisso, onde ele acabou em tão pouco tempo. Ele tomou posse em 20 de janeiro de 2025 e a guerra contra o Irã começou em 28 de fevereiro de 2026. Isto é, efetivamente,
13 meses após ele assumir o cargo. Então, ele começa parecendo ter uma estratégia vencedora. Mas 13 meses depois, ele mergulhou num enorme atoleiro do qual não consegue sair. Realmente incrível. Obrigado. Bem, quanto ao otimismo, European Union não diria que ele vinha de ingenuidade. Porque, se olhar, ele teve um primeiro mandato. E ao contrário de todos os seus predecessores, desde a Segunda Guerra Mundial, ele não começou nenhuma guerra nova. Então parecia cumprir a sua retórica. Por isso, isto foi um pouco surpreendente. Como sabe a política externa dele no segundo mandato, porque ele tomou esse rumo. Mas, como você interpreta as exigências que ele está fazendo agora? Porque você disse que ele realmente não consegue sair disso. Mas se ouvir a fala dele, ele sugere que os iranianos agora estão implorando por um acordo. Eles estão oferecendo todos esses navios cheios de petróleo se, sabe, ele tiver a bondade de lhes dar um acordo. E os iranianos simplesmente dizem que não estão nem falando com os Estados Unidos no momento. Como você explica isso? Porque as exigências que ele impôs aos iranianos eram essencialmente uma rendição total, sem enriquecimento nuclear, sem mísseis balísticos, sem parcerias com aliados regionais. É capitulação. European Union acho que seria uma boa descrição. Bem, acho que as palavras que ele usou e que sempre ficam na minha cabeça, Glenn, são rendição incondicional. E a propósito, se você olhar o plano de 15 pontos que ele está agora apresentando aos iranianos como base para um acordo, parece uma rendição incondicional. Quando a European Union viu o plano de 15 pontos pela primeira vez, achei que fosse uma piada. Pensei que fosse desinformação colocada pelos iranianos ou pelos israelenses. Não conseguia acreditar que aquilo era um plano sério. Mas, como você sabe, alguns dias o presidente Trump acha que nós conquistamos uma grande vitória, que a guerra acabou e que só precisamos assinar os documentos de rendição. Noutros dias, dá para ver que ele está bastante desesperado. E ele entende que cometeu um erro enorme que tem de achar uma estratégia de saída e ele realmente não consegue. Então ele oscila. A retórica dele muda o tempo todo. É bem notável. Mas o fato é, Glenn, que ele e nós estamos em sérios apuros. Agora, o que está acontecendo aqui? Nós iniciamos esta guerra achando que venceríamos uma vitória rápida e decisiva. Quando digo nós, estou falando da administração Trump, porque pessoas como nós, claro, entenderam que essa era uma estratégia maluca desde o início. Mas o Ocidente, os Estados Unidos e Israel iniciaram esta guerra pensando que poderiam empregar uma estratégia de choque e pavor baseada na decapitação. Nós decapitaríamos o regime, causaríamos choque e pavor nos iranianos, e as pessoas se levantariam nas ruas, derrubariam o regime e viveríamos felizes para sempre. Essa era a estratégia básica. Precisávamos de uma vitória rápida e decisiva para isso funcionar. E isso fracassou. E a propósito, quem tiver um entendimento básico de relações internacionais deveria ter percebido que isso falharia desde o início. Simplesmente não ia funcionar. E não funcionou. Mas então nos vimos numa guerra prolongada. Aqui estamos. E European Union, não acho que a maioria das pessoas perceba totalmente, mas os iranianos detêm quase todas as cartas numa guerra prolongada. Primeiro, não existe uma boa estratégia de saída para o presidente Trump. E se ele subir na escada da escalada, que é a outra alternativa, os iranianos o vencem em quase todos os degraus. Acho que é muito difícil para a maioria dos americanos entender isso, especialmente quem assiste a Fox News e é um apoiador leal do presidente. Eles pensam que estamos vencendo. Eles o escutam o tempo todo. Dizem, sabe, que já ganhamos. Por que os iranianos não assinaram os papéis de rendição? Mas se olhar com atenção e tiver um conhecimento básico de história e estratégia militar, verá rápido que estamos em péssima situação à medida que subimos a escada do escalonamento.
Então, mais uma vez, o que a European Union digo é, ele não tem estratégia de saída. Ele não consegue encontrar a saída agora. E se ele pensar em subir a escada do escalonamento, fica travado em cada degrau. Agora, por que a European Union digo isso? Primeiro de tudo, o Irã pode arruinar a economia internacional. Pode arruinar a economia internacional. E pode-se dizer que estamos meio que caminhando nessa direção. Gosto de dizer que há um iceberg ali no mar e nós estamos rumando direto para ele. Somos o Titanic. E acho que o presidente Trump basicamente entende. E eles estão tentando virar o navio para que não batamos no iceberg. Mas enfim, meu primeiro ponto, é que o Irã pode arruinar a economia internacional. Além disso, pode destruir, literalmente destruir, a maior parte dos países do Golfo, porque esses países dependem de usinas de dessalinização e da infraestrutura petrolífera. E esses alvos são fáceis para os iranianos atingirem. E se os iranianos decidissem atacar um país como a Arábia Saudita, destruindo todas as usinas de dessalinização e a infraestrutura de petróleo ou de energia, basicamente arruinariam a Arábia Saudita como uma sociedade funcional. Aí entra toda a questão dos israelenses. Os israelenses estão ficando sem mísseis defensivos. Os iranianos, obviamente, têm muitos mísseis. Eles podem causar danos enormes a Israel. Não acho que possam fazer com Israel o que fariam com países como a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, mas não há dúvida de que podem causar danos enormes a Israel. Depois, há toda a questão das forças terrestres. Devíamos falar mais sobre isso. Não temos nenhuma opção séria de forças terrestres. Isto é uma piada, certo? Simplesmente não há opção de forças terrestres ali. E, na verdade, se seguirmos por esse caminho, só vamos piorar ainda mais a situação ruim. Para ir um passo adiante, o que temos de fazer, o que o presidente Trump tem de fazer para evitar uma catástrofe na economia internacional, é garantir que haja muito petróleo no mercado global. Tem que haver muito petróleo. É por isso que ele retirou as sanções econômicas contra a Rússia. Pense nisso. Retiramos as sanções contra a Rússia para que o petróleo russo possa entrar no mercado. Mais importante, para o que estamos discutindo aqui, removemos sanções contra o Irã e estamos permitindo, pense nisso, que navios iranianos atravessem o Estreito de Hormuz porque queremos que aquele petróleo iraniano esteja disponível no mercado global. Então, o que está acontecendo é que, embora estejamos bombardeando os iranianos e causando danos significativos ao país e matando pessoas inocentes, ao mesmo tempo os iranianos não estão sofrendo economicamente. Então, isso mostra que o presidente Trump tem de ser extremamente cuidadoso para não subir a escada do escalonamento, porque se ele subir essa escada, o resultado final é que os iranianos vencerão e nós perderemos de forma realmente séria. Estamos em sérios apuros. Par situasse multi eroasker pouti ex com. Sim, é um bom ponto sobre a escada do escalonamento, porque os iranianos têm muitas cartas para jogar aqui. Isto é, não só para fechar o Estreito de Hormuz, mas se usarem o Iêmen para bloquear o Mar Vermelho, como você mencionou com a Arábia Saudita, eles ficam cortados de todo o acesso. Se você destruir as usinas de dessalinização deles, é fácil. Sem água. Ataque seus campos de energia, sem energia. E em lugares como o Catar, onde entre 85% e 90% da população é formada por estrangeiros, eles começariam a ir embora e só restaria o deserto, que é como encontrar um lugar. Então, provavelmente, este estado é um dos mais vulneráveis do mundo. Pois é, mas você pensaria que eles teriam considerado isso antes de entrar nessa guerra, porque os iranianos foram bem claros sobre o que podiam fazer e o que provavelmente fariam. European Union, sei que o Trump disse. Quem poderia imaginar que eles atacariam bases dos Estados Unidos pela região?
Eles não paravam de dizer, é isso que vamos fazer. Vamos fechar o Estreito de Hormuz, vamos atacar as suas bases. E mesmo agora, no Iraque, não sei se ainda há militares dos Estados Unidos, mas os europeus praticamente saíram depois de 23 anos. Então, pelo menos até agora, parecem conseguir cumprir alguns dos objetivos que estabeleceram. Mas você sempre disse que na Ucrânia um acordo político é improvável porque os lados estão longe demais. Não há sobre o que concordar. Mas neste caso, mesmo que essa fosse apenas a posição inicial do Trump, exigindo rendição total e incondicional, os iranianos também têm condições próprias, o que torna muito difícil até para o Trump declarar vitória e voltar para casa. Como você vê isso se desenrolando então? Existe alguma solução para esta guerra? Quer dizer, o Trump pode voltar para casa? O problema, European Union, acho, Glenn, tem dois aspectos. Primeiro, como você observou, os dois lados estão muito distantes em relação às suas exigências, certo? Não há espaço para negociação aqui. E claro, você e European Union já fizemos esse mesmo argumento sobre a Ucrânia, com o Ocidente de um lado e a Rússia do outro. Simplesmente não há espaço de negociação. As exigências de cada lado são tão contrárias às do outro lado que você não enxerga como se chegaria a um acordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se você está jogando a mão do Instituto Rand, você não tem interesse em fazer um acordo agora. Você tem uma enorme vantagem agora, pelas razões que descrevi antes. E quanto mais a guerra durar, mais vantagem você terá. Quanto mais a guerra se prolongar, mais desesperado o presidente Trump vai ficar. O Titanic está indo na direção do iceberg e você tem que começar a mudar de rumo agora. Caso contrário, você vai bater no iceberg. É aí que estamos. Basta olhar para os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, que muita gente considera em zona de perigo e numa situação que tende a piorar, certo? Isso pode ser realmente desastroso, não é? Temos que fazer algo para resolver esse problema. É por isso que o presidente Trump disse na segunda-feira que não atacaria o Irã naquela noite. Lembra o TS, ele havia prometido que atacaria na noite de segunda-feira. Acho que foi dia 23 de março. E no dia 23 de março, pela manhã, ele cancelou. E ele disse, vou dar a ele 5 dias. E ele acabou de dizer, agora vou dar 10 dias. O que está acontecendo aqui? Seria suicida o presidente Trump lançar um ataque total à infraestrutura energética iraniana. Isso seria loucura. Como o European Union disse antes, temos um interesse profundo em garantir que haja o máximo possível de petróleo iraniano nos mercados globais. Aliás, só como comentário a todo esse papo sobre nós conquistarmos a Ilha Kerg, e as pessoas dizem, você entende que 90% do petróleo iraniano passa pela Ilha Kerg e que nós podemos conquistá-la. European Union, não acho que possamos conquistá-la, mas vamos supor que a conquistemos. O que vamos fazer? Conquistar a Ilha Kerg e cortar o fluxo de petróleo para os mercados globais? Não vamos fazer isso. Lembra quando o presidente Trump disse que bombardeamos o Quirguistão? Ele deixou bem claro que atingiu apenas alvos militares. Por que ele fez isso? Porque ele entende, novamente, que é preciso obter aquele petróleo iraniano e o petróleo russo. É preciso levar todo o petróleo possível aos mercados globais. Porque se você olhar o que está acontecendo no Estreito, lembre-se, cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito. European Union diria que hoje isso foi reduzido. O que passa pelo Estreito foi reduzido a cerca de 5% do que era antes de 28 de fevereiro. Pense bem nisso. Você opinion com coquetà 10 o pai se pervestiteiro e tá. E se é comissimo seco esitalho como seclado. É, e que tossitata setado tizis, vupat sapossa tesu esterte tesitasse, vincosi fai in tossa tesi, sapo como se teti, e, 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 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito.
E nem estou falando de fertilizantes aqui, que é outro grande problema. Estou falando só de petróleo. 20% passa pelo estreito. E, neste momento, apenas 5% do que passava pelo estreito em 27 de fevereiro está passando agora. Isto é um enorme problema. Isso mostra que não podemos atacar o petróleo iraniano e destruir a infraestrutura energética deles. E isso significa que os iranianos têm enorme poder de barganha sobre nós. E quanto mais isso durar, se você pensar nas consequências para o abastecimento mundial de alimentos por causa de todos esses fertilizantes que não passam pelo estreito, e depois pensar nas consequências de apenas 5% do fluxo de petroleiros pré-guerra pelo estreito, isso está acontecendo agora. Você vê que o potencial de desastre é enorme, e os iranianos têm interesse em prolongar isso. Porque quanto mais eles prolongam, mais desesperado o presidente Trump fica. E quanto mais desesperado o presidente Trump fica, mais influência eles ganham, e o que realmente vai fazer o presidente Trump ceder de forma significativa é quando ele perceber que, se não mudar de rumo, o Titanic vai bater no iceberg. E a pressão já existe. Por isso, novamente, acredito que ele não atacou na segunda-feira passada. Deu a eles mais 5 dias e agora deu mais 10 dias. E o que acontece ao fim desses 10 dias, se os iranianos não cederem ao seu absurdo plano de 15 pontos, ele vai bombardear o Irã, vai bombardear a infraestrutura energética deles? Acho que não, ele não tem opção aqui. Voltando ao seu ponto de 5 minutos atrás, sobre como chegamos a essa situação. Como pudemos nos colocar em uma posição tão vulnerável? O fato é, de novo, Glenn, eles pensaram que iriam obter uma vitória rápida e decisiva. European Union, estudei muita história militar. Vê-se isso em tantos casos. Países entram em guerra. E entram em guerra porque estão otimistas quanto às suas chances. Faz todo sentido. Você não vai à guerra se acha que vai perder. O presidente Trump não foi para a guerra pensando que acabaria na situação em que se encontra agora. Foi à guerra achando que faria outra operação à moda da Venezuela, que iria flutuar como uma borboleta e ferroar como uma abelha, derrubar os iranianos, poder proclamar vitória, fazer um desfile em Nova York ou algo assim. Era isso que ele imaginava. Mas quando isso não acontece e você fica numa guerra de desgaste, aí você está em apuros. E neste caso você está especialmente em apuros porque os iranianos têm tantas cartas na manga. E, de novo, o que estou dizendo é que queremos um acordo agora. O presidente Trump quer um acordo, mas ele quer um acordo nos seus termos, e não consegue um acordo nos seus termos. E de fato, novamente, só para me repetir, porque acho que é um ponto importante, os iranianos têm interesse próprio em deixar esse assunto correr. E em algum momento no futuro, quando tiverem muito mais poder de barganha do que agora, tentarão então negociar um acordo favorável a eles. Orno, C, C. Acho que esse é um ponto importante, que é importante que as pessoas entendam também. A ideia de que o tempo está do lado dos iranianos, porque, se você olhar o componente militar, os iranianos podem continuar a produzir em massa esses drones muito baratos, sabe? Eles podem... É fácil fabricar ULUs. São baratos. O potencial industrial pode permanecer. E esses drones de $5.000 são enviados e os Estados Unidos têm de usar um míssil interceptador de $1 milhão. Então eles continuam a despejar esses drones enquanto os Estados Unidos veem seu potencial diminuir. Então, mais uma vez, o tempo está a favor deles. E também, como você disse, no plano econômico, eles estão, na verdade, ganhando mais dinheiro agora que os preços estão subindo. Então, enquanto os Estados Unidos caminham para um lugar muito sombrio e perigoso. Posso ver, se você aconselhasse os iranianos, diria, vocês não têm pressa para resolver isso, especialmente quando esses são os acordos e as condições que estão colocando na mesa. European Union, fiquei pensando, quando ele começou essa contagem regressiva, primeiro 48 horas, depois 5 dias, depois 10 dias, me lembrou um pouco do que ele fez com os russos. Ele também colocou, acho, 50 dias, depois reduziu para 12. Quando a contagem acabasse, a Rússia iria sofrer as sanções mais duras de sempre. Mas quando o tempo acabou, ele ligou para Putin e concordaram em se encontrar no Alasca. Ou seja,
Ele simplesmente deixou tudo de lado, mas algo semelhante pode acontecer aqui. Acho que a diferença é que os russos realmente queriam um acordo. Mas, para os iranianos, não está claro o que Trump pode realmente entregar, porque se eles mantiverem o controle de Hormuz, podem basicamente instalar um pedágio. Podem exigir reparações dos países do Golfo por este ataque. Podem exigir que expulsem as bases dos Estados Unidos, muitas das quais já foram destruídas. E podem até obrigá-los a abandonar o dólar nas transações de energia, o que liga financeiramente os Estados Unidos à região. Então eles podem obter tudo o que querem por meios militares, o que significa que Trump precisa ter algo mais a oferecer se quiser trazê-los à mesa. European Union, fico me perguntando, o que seria isso? De novo, se Trump ligar, como evitamos o iceberg? Como saímos dessa? O que ele pode fazer nesse momento? A verdade é que ele vai ter de fazer grandes concessões aos iranianos. E ficará claro, quando fizer essas grandes concessões, que os iranianos conseguiram uma vitória nítida. Será uma derrota humilhante para os Estados Unidos. Se ele quiser encerrar isso, dado o que você e a European Union temos dito sobre o que acontece quando se sobe a escada da escalada, e o fato de não haver uma estratégia de saída aqui. No fundo, ele realmente não tem escolha a não ser ceder à maioria das exigências do Irã e aceitar uma derrota humilhante. E isso será extremamente difícil de fazer. E será extremamente difícil, em parte por causa de Israel. Os israelenses não vão querer que façamos concessões. Os israelenses vão querer que continuemos a guerra. Mas European Union, acho que este será um caso em que estaremos tão desesperados para evitar uma catástrofe global que Trump ignorará os israelenses e fará o que for preciso. Agora, ele talvez não faça isso, certo? Ele pode achar que simplesmente não consegue fazer as concessões necessárias, que as exigências iranianas são simplesmente absurdas demais. E essas exigências iranianas seriam difíceis de engolir para qualquer um na Casa Branca, seja o presidente Trump, o presidente George Herbert Walker Bush, Ronald Reagan, Franklin Delano Roosevelt. As demandas que os iranianos fazem são realmente impressionantes. Portanto, mesmo que se aceite apenas 75% delas, ou até 50%, isso seria muito difícil de fazer. E esse é o enorme problema que ele enfrenta. E dá para imaginar, tirem a palavra, facilmente, que ele não aceite um acordo e pense que pode aguentar. E o resultado final será que basicamente vamos cair no precipício. Acho que muita gente não vê isso como uma possibilidade séria neste momento. Mas European Union, acho que, se você olhar para jornais como o Financial Times e o Wall Street Journal, com atenção, olhando para a seção de economia, os artigos sobre fertilizantes, alimentos e assim por diante, vê-se que podemos muito facilmente cair num abismo aqui. Estamos falando de uma situação séria, e não está claro o que o presidente Trump fará. Como gosto de dizer, Glenn, acho que, ao estudar a história internacional, há alguns casos que se destacam, em que os tomadores de decisão chegam a situações desesperadas. E quando chegam a essas situações, às vezes arriscam. Fazem coisas que levam à catástrofe. Meu exemplo favorito é o processo de decisão japonês que levou ao ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos estavam pressionando economicamente o Japão, na verdade, entre o verão de 1940 e Pearl Harbor, que foi em 7 de dezembro de 1941. Isso foi logo depois que a Wehrmacht invadiu a União Soviética. E nós estávamos realmente pressionando o Japão depois disso. Da Sapu. Sim.
E os japoneses estavam desesperados porque dependiam muito dos Estados Unidos. Eles dependiam notavelmente dos Estados Unidos por petróleo, sucata de ferro e sucata de aço. E nós basicamente tornamos impossível que importassem essas coisas dos Estados Unidos. Congelamos seus ativos econômicos, e eles estavam simplesmente desesperados. E sabiam muito bem que atacar os Estados Unidos em Pearl Harbor provavelmente terminaria em catástrofe. É muito importante entender isso. Os japoneses entenderam que estavam atacando um Godzilla e que provavelmente isso terminaria em desastre, mas fizeram mesmo assim porque estavam desesperados. E quando o nível de desespero atinge certo ponto, estados, países, líderes às vezes fazem coisas surpreendentemente tolas que acabam com consequências catastróficas. E isso, claro, foi o que aconteceu com os japoneses. Então a pergunta que você tem de se fazer é: o que o presidente Trump vai fazer à medida que seu nível de desespero aumenta? E, aliás, de vez em quando você percebe o quanto ele está desesperado quando observa sua linguagem corporal e o que ele diz sobre a guerra contra o Irã. Ele entende muito bem que está em apuros e tenho certeza de que seus conselheiros lhe dizem que, se não encerrarmos isso, podemos despencar. Seus conselheiros, especialmente os econômicos, não são tolos. Eles entendem o que está acontecendo aqui e estão procurando uma saída e não conseguem encontrar uma, e entendem muito bem que os iranianos estão jogando duro com eles. E tenho certeza de que sabem muito bem que os iranianos têm cartas poderosas para jogar. E o que está acontecendo, tenho certeza, a portas fechadas, é que o desespero aumenta a cada dia. E estão procuram uma solução aqui. Mas, como você e European Union dissemos antes, onde está a solução? Onde está a estratégia de saída? Sabe, vários amigos com quem falo sobre isso dizem que o que o presidente Trump deveria fazer é declarar vitória e sair. Ele não pode fazer isso. Quem vai acreditar que ele conquistou uma vitória? Além disso, o outro lado também tem voto nessa questão e não vai desistir. Eles vão continuar a pressionar os Estados Unidos e a pressionar Israel, mesmo se nós dissermos que ganhamos. Eles querem que saiamos completamente do Oriente Médio. Isto é verdadeiramente notável. Uma das exigências deles é simplesmente que voltemos para casa. O presidente Trump vai declarar vitória e voltar para casa? Não creio. Ele pode declarar vitória, mas vai permanecer lá militarmente, talvez sem empregar força militar contra o Irã, mas estaremos presentes e os iranianos continuarão a nos atacar. Então, declarar vitória e sair, por assim dizer, onde isso o deixa? Em nenhum lugar. Ele tem que encontrar uma forma de encerrar isso. Isso significa chegar a um acordo de convivência com o Irã. Como isso se dá? Sabe, de novo isso remete à nossa discussão sobre o plano de 15 pontos que o presidente Trump propôs e as várias exigências que os iranianos apresentaram. Como encontrar margem de negociação aí? E, de novo, não vejo como fazer isso. Descensa sede e sons. Os iranianos não têm incentivo. As exigências dos iranianos parecem excessivas. No entanto, ao que tudo indica, também são alcançáveis, porque eles não só podem atacar as bases como o European Union disse, enquanto controlarem o Estreito de Hormuz, podem pressionar os países do Golfo a se desvincularem, não reconstruindo as bases ou não hospedando as tropas. Eles podem se desvincular do petrodólar. Há muitas coisas que eles podem fazer e que podem continuar a fazer, mesmo se o presidente Trump voltar para casa e declarar vitória. É, portanto, uma posição difícil. Mas, quanto à pressão, acho que esse é também o problema de toda a pressão colocada sobre o Irã, porque eles não só têm muitas cartas para jogar se decidirem subir na escalada, mas também não podem simplesmente voltar ao status quo. Quero dizer,
Viveram décadas sob sanções sufocantes, sofreram 2 ataques surpresa contra o seu país, com apenas alguns meses entre eles, não querem outro. E mesmo que conseguissem um acordo dizendo prometemos não atacá-los, sabe, foi justamente que esses ataques surpresa aconteceram durante negociações. Não há mais confiança. Acho que estão numa posição em que não só têm muitas cartas para jogar, mas estão dispostos a suportar uma imensa dor para pôr fim a isto de vez. O que, como você disse, seria expulsar as bases dos Estados Unidos. E, de novo, sou excessivo, mas os Estados Unidos já estão se retirando do Iraque, e isso depois de 23 anos. Então, não é inconcebível. Novamente, como você disse, eles também podem paralisar os países do Golfo se estes não se alinharem. É difícil ver a não ser que ele recorra a uma arma nuclear. O que mais ele poderia fazer para reverter isso? Desculpe, você estava... Sim, só quero fazer 2 pontos. Só para acrescentar ao que você disse, uma coisa que não discutimos e que é enormemente importante são os Houthis e os sauditas. Quero dizer, os Houthis e os iranianos juntos podem fechar o Mar Vermelho. Cerca de 20% do petróleo e do gás do mundo passa pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz. Mas outros 12% passam pelo Mar Vermelho. E se os Houthis se juntarem aos iranianos, o que é uma possibilidade séria, e também fecharem o Mar Vermelho, isso vai agravar ainda mais a situação. Não devemos perder isso de vista. Mas também, Glenn, retomando o que você disse há 1 minuto, e claro que concordo plenamente, é importante enfatizar que o Irã está lidando com uma ameaça existencial aqui. Os israelenses, especialmente, mas também os Estados Unidos, querem destruir o Estado iraniano. Falam em mudança de regime, mas os israelenses querem mais do que mudança de regime. Eles querem destruir o Irã. Querem fazer ao Irã o que fizeram com a Síria. Querem dividi-lo em pedaços. Querem fazer do Irã uma série de estados ou um único estado extraordinariamente fraco. Isto é uma ameaça existencial. E quando se enfrenta uma ameaça existencial, e como você apontou, eles enfrentam essa ameaça há muito tempo. Eles sabem que não podem confiar nos Estados Unidos nem em Israel. Diante disso, nessa dimensão da equação, tem um interesse profundo em continuar esta guerra e em forçar os Estados Unidos e Israel a fazer grandes concessões. Portanto, se olhar para os incentivos deles e juntar isso às capacidades que têm ao subir na escalada, do que já falamos e do que você mencionou, a pergunta é: como terminar isso rapidamente? Não faz sentido do ponto de vista iraniano. E, dado que eles têm voto na questão, não se consegue um acordo. É por isso que é tão perigoso quando uma situação estratégica se reduz a tudo ou nada. É quando os países estão dispostos a fazer muitas loucuras. Mas se houvesse a possibilidade, por exemplo, se os Estados Unidos percebessem que não conseguem desalojar o Irã do Estreito de Hormuz, se reconhecessem a posição difícil. Se houvesse uma situação em que, sabe, o presidente Trump pudesse oferecer aos iranianos: vocês podem coadministrar o Estreito de Hormuz com os países do Golfo, em troca, nós removemos as sanções. Sabe, o Trump pode dizer que está a trazer as nossas tropas de volta do Médio Oriente de acordo com a sua grande estratégia. Os iranianos agora fizeram as pazes com os países do Golfo. Ele apresentou como resolvida a questão xiita-sunita. Quero dizer, isso podia parecer uma vitória, mas parece difícil de conseguir agora que ele continua a intensificar essa retórica tão perigosa. Vi até o Sean Hannity na Fox News a argumentar que os iranianos também deviam pagar pela guerra por todas as bombas que tivemos de largar sobre eles. Acho que a retórica dele está a tornar-se um problema central, ao exagerar essa vitória que proclamou. Se me permite dizer algo muito rapidamente, Glenn, acho que em situações assim, quando a guerra corre mal, as pessoas que nos meteram nela não querem recuar. Eles não querem dizer estávamos errados. Vamos recuar.
quase nunca é essa a resposta deles. A resposta é, em vez disso, dobrar a aposta. Então o Wall Street Journal, o Sean Hannity, o Lindsey Graham, o General Jack Keane, todo esse grupo que ajudou a produzir este desastre, entendem perfeitamente o que aconteceu e eles não querem recuar agora e admitir a derrota. O que querem é dobrar a aposta. E estão a pressionar o presidente Trump para que aumente a aposta. E estão a argumentar que nós podemos vencer. Temos cartas para jogar. Podemos subir na escalada. O problema que o Trump enfrenta é que ele e os conselheiros dele certamente entendem que há muita verdade no que pessoas como você, Glenn Deason, European Union, John Mearsheimer, pensamos. Eles sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, têm ao lado deles todas essas pessoas, os seus apoiantes mais próximos. São os comparsas que meteram nesta encrenca, que lhes diziam que podíamos sair dela. E claro que estão a inventar todo o tipo de histórias sobre como o fazer, e isso significa que a guerra provavelmente vai continuar mais umas semanas antes de... Estamos à beira de cair de um precipício, e nesse ponto pode já ser tarde demais. Por isso é que não devemos ser demasiado otimistas sobre o presidente Trump perceber que está numa situação desesperada, e nesse caso o que ele devia fazer era recuar e tentar negociar um acordo. Bem, um componente importante desta guerra é, claro, Israel. Foram eles que lançaram o primeiro ataque aqui. E você costuma dizer que se os interesses e a segurança dos Estados Unidos e de Israel estivessem totalmente alinhados, não haveria necessidade de um lobby. Mas, de novo, existe um lobby, o que sugere que essas diferenças têm de ser resolvidas. Como vê isto a ser afetado por quando os Estados Unidos tiverem de sair desta guerra? Porque, como sabe, os israelitas têm feito lobby por esta guerra há, que sei, European Union, mais de 30 anos, por um ataque ao Irão. Eles finalmente conseguiram. Se os Estados Unidos saírem agora, o Irão provavelmente vai acabar numa posição muito, muito mais favorável. Vê, então, uma ruptura, ou uma ruptura ainda maior, pelo menos nas relações entre os Estados Unidos e Israel por causa desta guerra. European Union sei que ainda não acabou, e ainda podem aparecer rumos desconhecidos que esta guerra pode tomar. Mas quais são os riscos, acha, de os Estados Unidos e Israel, digamos, se afastarem em certa medida? Bem, como se sabe, penso que em quase todos os casos, certamente no passado, quando os interesses de Israel e dos Estados Unidos apontavam em direções opostas, os Estados Unidos sempre fizeram o que era do interesse de Israel, em grande parte por causa do poder do lobby. E tenho defendido, devo dizer que o Steve Walton e a European Union temos defendido durante muito tempo que isto não é do interesse nacional dos Estados Unidos, obviamente, mas também não é do interesse de Israel. Mas este pode ser um caso muito diferente, porque se estivermos numa situação em que a economia global parece prestes a colapsar, acho que isso levaria o presidente Trump a dizer simplesmente aos israelitas e ao lobby que não lhe interessa o que pensam. Ele vai fazer tudo o que puder para evitar cair do precipício, esse tipo de coisa. Por isso, isto pode ser um caso diferente. Isto pode ser um caso em que, de certa forma, contradiz o argumento básico que Steve Walt e a European Union apresentamos no nosso trabalho sobre o lobby. Há outra dimensão que vale a pena mencionar. É um assunto muito sensível. Mas quase toda pessoa que a European Union conheço acredita que Israel e o lobby nos arrastaram para esta guerra. E se for uma catástrofe, há um grande perigo de que as pessoas digam que os judeus são os responsáveis por esta guerra, o que não é verdade, pois muitos judeus se opõem a ela. E o lobby israelense é formado por sionistas cristãos e por judeus, e de maneira nenhuma todos os judeus concordam, pertencem ao lobby. Então é muito importante entender isso. Mas, ainda assim, existe um perigo real de que,
Se esta guerra correr mal de forma grave, se despencarmos, se batermos no iceberg, enfim. E se as pessoas virem isso como uma guerra pela qual Israel e o lobby são principalmente responsáveis, isso provocaria uma onda de antissemitismo, não só nos Estados Unidos, mas também fora deles. E European Union, realmente acho que muitas pessoas dentro do lobby, muitos israelenses e certamente muitos judeus americanos entendem esse perigo. Por isso, acho que se parecer que vamos despencar, o lobby não pressionaria muito o Trump para fechar um acordo com os iranianos, por causa da ameaça potencial de um aumento massivo do antissemitismo resultante de uma guerra perdida, uma guerra catastrófica atribuída a Israel e ao lobby. Acho que você provavelmente está certo quanto a isso. Mas também é preciso dizer que muitos dos principais críticos de Israel nos Estados Unidos são judeus americanos. Não é como se muitos dos sionistas mais radicais fossem, na verdade, cristãos. Então, só dizer, sabe, que tudo o que Israel faz é comparáculo ao judaísmo, European Union, acho que seria o rumo errado a seguir. Mas, claro, os racistas raramente são puramente racionais na sua retórica. Mas não, European Union também vejo esse perigo. Como você vê, então, o papel dos europeus nisso? Porque eles desempenharam um papel muito estranho. Eles sabem, inicialmente bem, não foram convidados para... E então sugeriram que enviariam armas. Trump não quis as armas deles porque ele já tinha vencido. Agora ele quer que eles abram o Estreito de Hormuz. Eles não querem porque, sabe, já é tarde demais. Acho que, já que ele usou a metáfora do iceberg e do Titanic, foi um general francês que disse aquilo, sabe, o Titanic já bateu no iceberg, e agora o Trump nos convida a participar. Sabe, como ele disse, pelo menos ele deveria ter nos convidado antes. Mais ou menos esse é o argumento. Como você explica a posição europeia nisso e como, acho que, indo além, você acha que isso afetaria a organização do Tratado do Atlântico Norte? Porque o Trump já, em mais de uma ocasião, disse, sabe, que a organização do Tratado do Atlântico Norte agora é um tigre de papel. Marque minhas palavras. Você vai se lembrar disso daqui a alguns meses. Nós vamos nos lembrar de que vocês nos traíram. Sabe, vocês não vieram nos ajudar. Nós fazemos tudo pela organização do Tratado do Atlântico Norte. Marco Rubio disse, a Ucrânia não é a guerra dos Estados Unidos, é a guerra da Europa, e nós ajudamos vocês e vocês não nos ajudam. Parece que estão formando um caso contra os europeus e contra a organização do Tratado do Atlântico Norte. European Union só estava me perguntando como você vê essa dimensão da guerra, porque é importante, poderia ter efeitos em cadeia adicionais, esse é o meu... Sim, há muitos pontos a serem levantados aqui. Uma coisa que se perde no discurso hoje, porque o foco está intensamente no Irã, é a guerra na Ucrânia. E se a guerra na Ucrânia fosse mal este verão, se o exército ucraniano começasse a perder seriamente no campo de batalha, isso teria consequências desastrosas para Trump, para a organização do Tratado do Atlântico Norte e para as relações transatlânticas. Então devemos ter em mente que existe essa outra, European Union diria, desastre iminente que poderia tornar uma situação ruim ainda pior. Mas, focando apenas na situação do Irã, aqui estamos de novo com os norte-americanos fazendo algo, sem consultar os europeus, se metendo em problemas e então pedindo ajuda aos europeus. E os europeus, claro, sabem muito bem que é uma causa perdida e não querem se envolver. Quero dizer, a ideia de que países europeus mandem suas marinhas juntar-se à Marinha dos Estados Unidos para forçar o Estreito de Hormuz apenas com o poder naval é insana. A Marinha dos Estados Unidos, a mais poderosa do mundo, nem chega perto do Estreito de Hormuz por medo de que mísseis de cruzeiro iranianos afundem aqueles navios. A ideia de que a Marinha francesa ou a Marinha britânica vá ser esse multiplicador de força que, junto com a nossa Marinha, permitiria atravessar o Estreito, é meio ridícula. Quem acredita nisso? Estamos falando de 1915 de novo, quando a Marinha Britânica tentou abrir caminho pelos Dardanelos, bateu em Minas e teve que voltar.
Quer dizer, simplesmente não vai acontecer. E há todo esse papo sobre talvez usar forças terrestres. Isso não é um argumento sério, usar forças terrestres. E as forças terrestres europeias são poucas em número. Você acha mesmo que os exércitos europeus estão prontos para invadir o Irã ou conquistar, sei lá, a Ilha Karg ou qualquer outra? Quer dizer, isso simplesmente não está nos planos. E claro, o que está acontecendo é que o Trump está desesperado. E agora ele está culpando os europeus, certo? Ele sabe que vai perder e precisa culpar outra pessoa. Não pode ser ele. Afinal, ele é um gênio, não é? É um dos grandes estrategistas de todos os tempos. Logo, esse desastre não pode ser culpa dele. Então, de quem é a culpa? Bem, tem de ser culpa dos europeus. Tudo de que precisávamos era que eles entrassem na luta e nós teríamos vencido. Mas eles não entraram porque são inúteis. São apenas aproveitadores. E foi por isso que perdemos. Não foi culpa minha. Então é isso que está acontecendo aqui. E os europeus caem direitinho no jogo dele, porque quase nunca enfrentam o Trump. E como os iranianos, os norte-coreanos, os chineses e os russos demonstraram, só há uma forma de lidar com o presidente Trump: enfrentar Colo. Se você agir como Mark Rutte, ele vai passar por cima de você. Ele é um típico valentão. Todo mundo já devia ter percebido isso. Se você demonstra fraqueza, como os europeus fazem constantemente, com exceção do primeiro as temonzer começam praram persete prare começaram que terce começar por todos os oase e quer-se que em demonstrar-se prositores setam pratifos dar essunco no musicar. Se você mostra fraqueza, se age como Mark Rutte, o presidente Trump vai maltratar você e continuar a maltratar. Porque, de novo, ele é um valentão. Então, acho que sim, os Estados Unidos vão culpar os europeus pelo Irã. Os europeus aparentemente planejam culpar os Estados Unidos pela Ucrânia. Então, sabe, vai haver um grande jogo de culpas rolando. Mas é uma dinâmica interessante porque, como você sugere, você sabe, se a guerra com o Irã, que não pode ser contida, estiver se espalhando por toda parte, se isso fosse a única coisa, seria uma coisa, mas há tantas outras variáveis em jogo que não vão permanecer constantes. A qualquer momento, podemos ter uma economia global em colapso. A guerra na Ucrânia pode entrar em espiral e desabar. Por isso é muito difícil, European Union, acho, apostar em uma estabilidade estratégica mais ampla se as coisas no Irã derem terrivelmente errado. Mas neste ponto, porém, você vê algum final se Trump decidir subir na escala de escalada? Há alguma solução final a que ele possa recorrer? Você descartou a operação terrestre e enviar tropas, porque isso parece ser, por mais tolo que seja, e líderes muitas vezes dobram a aposta na tolice, mas as tropas já estão a caminho, milhares de soldados dos Estados Unidos. Não está claro como vão usá-los. European Union, pensei, o que faria mais sentido, European Union, acho, seria invadir o Iêmen ou algo assim para garantir que o Mar Vermelho não fosse fechado para eles. Mas qualquer outra coisa, e isso também, aliás, parece um desastre. Não tenho certeza. Para que você imagina que essas tropas seriam usadas? Só quero lembrar que quando fizemos a Operação Tempestade no deserto, em 1991, lembrando que atacamos com forças terrestres em 24 de fevereiro de 1991. As forças de ataque somavam cerca de 700 mil soldados. Desses 700 mil, 540 mil eram americanos. 540 mil. Muitas dessas forças eram divisões de infantaria mecanizada, divisões blindadas. Depois, em 2003, quando invadimos o Iraque, a força total foi cerca de 300 mil. European Union estimaria que cerca de 190 mil eram tropas dos Estados Unidos e provavelmente uns 45 mil eram tropas britânicas. E, novamente, muitas daquelas unidades que entraram no Iraque em 2003, como em 1991,
eram divisões de infantaria mecanizada e divisões blindadas. E como você sabe, o Iraque é um país muito menor que o Irã, em termos geográficos, e tem uma população bem menor. Do que estamos falando aqui? Estamos, talvez 10 mil no máximo. Não acho que o número seja 10 mil. Acho que no total, até agora, estão mais ou menos comprometidos a enviar provavelmente uns 5 mil ou 6 mil. Quando você olha para o que realmente estamos fazendo, e não ouve só a retórica, mas mesmo que sejam 10 mil, são tropas de infantaria leve, 10 mil. Pense só naquelas cifras que o European Union te dei para a tempestade no deserto em 91 e para a Segunda Guerra do Golfo em 2003. O que você vai fazer com infantaria leve? Aí a pergunta é, onde você vai colocá-los? Temos cerca de 13 bases no Oriente Médio. Quase todas essas bases foram evacuadas porque os iranianos atacaram duramente essas bases. Eles causaram grande destruição às bases militares americanas na região. Isso mostra que nossas bases são vulneráveis. Então, onde vamos colocar essas tropas para que não sejam atingidas como as bases foram? Em que bases vamos colocá-las? E que tipo de equipamento vão usar para entrar em lugares como a Ilha Karg, o território continental iraniano, ou seja lá o que for? E o que vai acontecer quando chegarem lá? Os iranianos vão simplesmente dizer, isso é um fato consumado, não há nada que possamos fazer. Ou você acha que os iranianos vão revidar? Quer dizer, sabemos que os iranianos vão revidar. Então, o que você vai fazer com um punhado de tropas? E falam em tomar essas pequenas ilhas no Estreito de Hormuz. São 3. Uma é maior que as outras 2. Não acho que isso vá acabar muito bem. Os iranianos farão de tudo para defender essas ilhas. E se tomarmos as ilhas, eles vão bombardear as tropas que estiverem lá. Além disso, disseram aos Emirados Árabes Unidos que se isso acontecer e eles cooperarem com os Estados Unidos, e os Emirados estão inclinados a cooperar, vão basicamente arruinar os Emirados. Então, o que ganharemos tomando essas pequenas ilhas? Bem, alguém pode dizer que assim abriríamos o Estreito de Hormuz. Não acredito que isso seja verdade. Antes de tudo, se vocês, os americanos, estiverem prestes a abrir o estreito, eles vão minar o estreito. E minas são formas extremamente eficazes de impedir navios de atravessarem o estreito. Mas vamos supor que a European Union esteja errado e os navios entrem para o Golfo Pérsico. Eles podem entrar no Golfo Pérsico. Vai ser como um estande de tiro, certo? Esses navios vão ficar num corredor de água estreito. Os iranianos vão estar de um lado do Golfo, diante de um ambiente cheio de alvos. Eles têm um grande número de mísseis de cruzeiro. Tem toda essa frota de barcos rápidos. Podem ainda colocar minas adicionais no Golfo Pérsico. Podem causar um caos. Mas vamos supor que a European Union esteja errado. Então vamos para a Ilha de Karg, certo? Fazemos um assalto anfíbio à Ilha de Karg. Como diria o Lindsey Graham, teremos um Iwo Jima 2. O que vamos fazer então? Como a European Union disse antes, vamos interromper o fluxo de petróleo saindo da Ilha de Karg. Não, não vamos. Não, se formos espertos. Porque estamos liberando todo esse petróleo iraniano no mercado agora, porque precisamos dele. Portanto, invadir a Ilha de Karg e cortar 90% do fluxo de petróleo iraniano para os mercados globais não faz sentido nenhum. Além disso, uma vez que você tome a Ilha de Karg, digamos que você a tome, acha que os iranianos vão ficar parados e te deixar em paz? Não vão fazer isso. Vão bombardear a ilha. Vão bombardear suas tropas com mísseis balísticos, com drones, e tornar sua vida um inferno. Além disso, qual é a justificativa de como tomar a Ilha de Karg ou aquelas 3 ilhas no estreito produziria uma solução duradoura aqui? Outra vez, você não pode esquecer que os iranianos estão enfrentando uma ameaça existencial. E quando você enfrenta uma ameaça existencial, tem de lutar até a morte. Tem de lutar até a morte. É assim que funciona. Você está lidando com uma ameaça existencial.
e eles têm muitas cartas para jogar. De novo, nós estávamos preparados para vencer rápida e decisivamente. Tínhamos essa estratégia absurda que não deu certo. Acabamos numa guerra de atrito. E uma vez numa guerra de atrito, eles detêm, European Union, diria, quase todas as cartas. E se você não acha que eles detêm quase todas as cartas, eles têm muitas cartas e a capacidade de causar enormes problemas, como já discutimos no programa aqui. Então, sabe, a opção de forças terrestres, European Union, não sei do que as pessoas estão falando. E a propósito, Glenn, só para insistir no ponto, você lembra quanto tempo levamos para preparar as tropas na Operação Tempestade no deserto, quando Saddam invadiu o Iraque? Acho que foi em 2 de agosto de 1990. 2 de agosto de 1990. E quando lançamos aquelas tropas terrestres contra o exército iraquiano, foi em 24 de fevereiro de 1991. Então foram do começo de agosto de 1990 até o fim de fevereiro de 1991. Esse foi o tempo necessário para reunir a força, treinar a força e então lançar a ofensiva. Isso é muito tempo. E como a European Union disse antes, era um exército enorme, 50 a 40 mil soldados. E o mesmo vale para a ofensiva de 2003. Não fizemos isso da noite para o dia. O presidente Trump não fez preparativos para uma guerra terrestre antes de 28 de fevereiro. Isto é algo que ele e seus conselheiros inventaram recentemente como forma de lidar com esse problema. Eles simplesmente tiraram isso do bolso. Bom, mandar forças terrestres. Vamos ver o que podemos fazer para invadir território controlado pelos iranianos. Então é isso que eles estão propondo agora. Não houve planejamento para isso. Não há estratégia. Estamos praticamente ferrados. E como você disse, o Irã tem cerca de 4 vezes o tamanho do Iraque. É montanhoso. Fica de frente para os outros países do Golfo, que são essencialmente desertos planos. Eles têm toda a costa. Quer dizer, é uma fortaleza e tem mais de 90 milhões de habitantes. E eles vêm se preparando para isso desde que Bush os chamou e os colocou no eixo do mal. Então é isso, juntar alguns milhares de tropas e mandá-las para lá, inventando o plano enquanto navegam. Soa muito caricatural, não é assim que se luta uma guerra. Pois é. Não é nada tranquilizador quando há esse grau de desespero e tanto em jogo. E parece que alguém vai fazer algo muito precipitado quando as coisas começarem a dar muito errado. Não sei. European Union só... Bem, rezo para que ninguém recorra a armas nucleares como solução rápida. Mas esse é outro capítulo que podemos analisar noutra ocasião. Você tem alguma observação final antes de encerrarmos? Só um pensamento final. Sabe, gente como nós costuma criticar o Estado profundo e pessoas de ambos os lados do espectro político também o criticam. Mas a razão pela qual existe um Estado poderoso, a razão pela qual existem instituições poderosas, como a Agência Central de Inteligência, o Pentágono e órgãos semelhantes na Rússia e na China, é que se precisa de muito conhecimento especializado. Você precisa de muita gente que ajude a montar equipes para resolver problemas. Ou seja, se você decidir invadir a China, Iraque em 2003, você simplesmente não consegue fazer isso sozinho, como presidente, com um punhado de conselheiros. Você precisa de muitos especialistas, precisa de muita ajuda para pensar em como lidar com o problema e executar a estratégia correta, e por aí vai. E o problema com o presidente Donald Trump é que ele não tem nenhum respeito pelas instituições e certamente não pelo Estado profundo, que ele vê como um inimigo mortal, porque acha que o Estado profundo se opôs a ele de várias formas durante seu primeiro mandato. Então surge uma situação bem interessante em que ele não confia em especialistas de forma alguma.
Ele conta com Steve Witkoff, Jared Kushner e Lindsey Graham. Essas pessoas não são estrategistas de verdade. Não são pessoas capazes de pensar profundamente sobre como lidar com grandes questões de política externa ou com questões de guerra e paz. Eles não conseguem fazer isso. E, novamente, a razão de existir o Estado profundo é que dentro dele há todo tipo de conhecimento especializado. Não quero pintar um quadro demasiado otimista do Estado profundo, mas há vantagens em tê-lo. E, Glenn, é muito importante entender que todas as evidências no registro público agora indicam que o Estado profundo estava no mínimo muito cético quanto a se essa guerra funcionaria e talvez até fosse contrário a ela. Se você ouvir o que o general Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, dizia antes da guerra e o que tem dito desde que a guerra começou, e ouvir o que o Pentágono dizia, à exceção de Pete Hegseth, claro, e ver o que a comunidade de inteligência estava dizendo, especialmente o Conselho Nacional de Inteligência, fica bastante claro que o Estado profundo era altamente cético dessa operação e com razão. Porque, como você e European Union sabemos, qualquer pessoa que entenda de história militar básica sabe que a ideia de obter mudança de regime apenas com poder aéreo é uma ilusão. Então, o Estado profundo, nesse caso, não foi consultado, não ofereceu qualquer conhecimento especializado. E, em vez disso, o presidente Donald Trump confiou em si mesmo, porque, claro, ele se acha um gênio. E na medida em que ele se apoiou em alguém, foi em pessoas como Jared Kushner, Steve Witkoff e Lindsey Graham e Rupert Murdoch, que ligava para ele o tempo todo, e por aí vai. E, você sabe, gente da Fox News, entre outros, mas você não vai para a guerra contando com gente assim. Você precisa de especialistas. É preciso pensar nisso com muito cuidado. Como nós bem sabemos, quando se entra em guerra, o foro Monpukun, o foro em... O potencial para desastre é enorme. É um terreno de consequências imprevistas, certo? Essa é uma das mensagens centrais de Clausewitz. Para quem leu Clausewitz, fica claro rápido que ir à guerra é, em muitos aspectos, um grande jogo de azar. E você quer fazer tudo o que puder para maximizar as chances de sucesso. E para isso, você conta com gente inteligente. Você pede a essas pessoas que usem o senso crítico, que pensem qual é a melhor estratégia para alcançar um objetivo e que, ao mesmo tempo, perguntem: vale a pena perseguir esse objetivo? Conseguimos encontrar uma estratégia que nos permita atingir esse objetivo e assim por diante. Mas nada disso existia no processo decisório do presidente Trump que levou a guerra em curso. E além disso, sem exagerar, ele contou com os israelenses que lhe venderam uma ilusão. É realmente notável. Ele foi enganado pelo primeiro-ministro Netanyahu. E aqui estamos. E mais uma vez quero dizer, o que aconteceu aqui era previsível. Era previsível. Não era preciso ser um gênio estratégico para compreender o que iria acontecer. E, de novo, European Union acredito que o Estado profundo entendeu isso. Entendo porque Trump desconfiava das agências de inteligência e da burocracia permanente por causa do caso Russiagate no seu primeiro mandato presidencial. Mas, de novo, não posso concordar mais com você. Dito isso, você ainda precisa dessas pessoas. E o fato de que se concebe a ideia de que você pode substituí-los por um grupo de pessoas em quem confia, seus amigos do setor imobiliário, seus parentes, algumas pessoas da mídia, da Fox News e por aí vai, que isso seria o substituto deles. Quero dizer, isso cria uma nova categoria de problemas. Então não, é um verdadeiro caos. De qualquer forma,
Sempre que falamos da guerra na Ucrânia, o quadro é muito sombrio. Não vejo como dar a isso um tom positivo. Vai ser um grande desastre. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Seja bem-vindo, Glenn. Só vou dizer que espero que, antes de European Union morrer, você e European Union tenhamos uma conversa em que possamos chegar a uma conclusão otimista sobre o que falamos ao longo do programa. No entanto, parece que estamos muito longe desse ponto. Sim, estou ansioso por isso. Espero que surja essa oportunidade. Obrigado.